Oi gente, eu sou a Milena e esse é mais um vídeo pro meu canal do quadro Devocional com a Milena. Pega papel, pega caneta e principalmente a Bíblia que nós vamos continuar o Evangelho de João. Oi gente, mais um vídeo do quadro Devocional com a Milena, continuando o Evangelho de João. Esses vídeos são muito importantes pra mim. Eu gosto muito de fazer, gosto muito também de ler os comentários, por isso já vou falando logo. Para você compartilhar com alguém que você queira que leia mais a Bíblia, que tem dificuldade de fazer devocional. Compartilha com um amigo não crente, compartilha com um amigo da família. Enfim, vai compartilhando aí. Não esquece de curtir também e de comentar. Eu leio todos os comentários de vocês e eu amo quando vocês interagem aqui. Pode ser alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa que eu esqueci de falar, de repente, eu posso aprender com vocês também, tá certo? Ou se você gostou, algum comentário aí, eu amo ler. Gente, eu fico muito feliz de você permitir que eu participe do seu devocional, né? É muito bom. Mas, assim, é importante que antes de começar o seu devocional, se você realmente está fazendo o seu devocional com os vídeos aqui do canal, que você ore e que você leia os versículos propostos aqui no vídeo, tá bom? Não vai ficar só no que eu tô falando, não. Dá uma leitura aí nos versículos antes de ver o vídeo. Ora, lê os versículos e aí coloca o vídeo pra reproduzir e aí faz o devocional junto comigo, que no final a gente faz uma oração junto, tá certo? Vamos começar, né? Vamos lá. Hoje nós vamos ler, ainda no capítulo 4, do versículo 31 ao 42. Esse tema desses versículos, eles são temas mais missionários, é muito legal. Eu achei muito interessante, né? Jesus continua falando por metáforas, vocês vão ver aqui mais pra frente. E vamos começar do versículo 31. O subtópico diz assim: a ceifa e os ceifeiros. E é sobre isso que a gente vai falar. No versículo 31 ao 33, Jesus já tem aquele encontro com a mulher samaritana, acontece todo aquele diálogo maravilhoso, a mulher samaritana vai falando de Jesus, né, de alguém que sabe toda a vida dela, que é o enviado, é o Messias, enfim. Depois disso, os discípulos eles começam a se preocupar se Jesus comeu alguma coisa, eles se preocupam, né, se Jesus já comeu. E aí eles perguntam, né, sobre a comida para Jesus, sobre o que comer. E aí Jesus dá uma resposta que deixa eles encucados, né? Jesus fala que tinha uma comida para comer que eles não conheciam. Eu até grifei aqui o versículo 34, eu gosto de ler alguns versículos com vocês. E o 34, Jesus responde, né, essa indagação dos discípulos assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar o trabalho que ele me deu. João 4:34. E aí os discípulos ficam muito assim, encucados, né? Ficam sem entender, se questionando se alguém já tinha dado ali alguma comida para Jesus e eles não tinham visto, né? Porque eles achavam que Jesus realmente estava falando de comida, né? De alimento mesmo físico aqui. E não era sobre isso que Jesus estava falando, né? Jesus estava aproveitando uma coisa cotidiana, uma coisa corriqueira ali, para falar sobre algo muito mais profundo. E nesse momento era a fome, né? A comida. E aí Jesus fala, né? Isso, que a comida dele era fazer a vontade do Pai e completar o trabalho que ele tinha dado. Nesse versículo aqui, Jesus ele tá falando não sobre comida, né? Ele tá falando sobre o plano para qual ele foi enviado ao mundo, né? Ele tá falando de algo além do material. Ele tá falando que existem outras razões para a sobrevivência além da comida, né? Às vezes a gente se fixa, se segura muito no aqui, no agora, né? Comer, dormir, trabalhar, estudar. E como todo dia a gente faz essas coisas e a gente depende delas também para sobreviver, né? O nosso corpo precisa. A gente foca muito nisso. Mas existem outras razões, né? Na qual nós existimos. Outras razões para nós sobrevivermos, outras nações para nós vivermos além dessas, né? E Jesus estava falando de algo além do material. E ele estava falando também sobre prioridade. Quando a gente entra nessa parte de prioridade, a gente lembra do jejum. Qual é o motivo do jejum? O que é que o jejum vem nos mostrar? Né? A gente abdica ali por um tempo da comida
para estar se consagrando ao Senhor. Mas por quê? Porque naquele momento a gente está entendendo que existem coisas que vão além das nossas prioridades físicas, né? A gente está mostrando ao nosso corpo que o espiritual, ele é muito maior, né? E aí, continua o versículo 35 e o versículo 37, né? Com essa resposta que Jesus inicia essa metáfora sobre campos e colheitas. Jesus, ele compara, né, a colheita de alimentos com a colheita de vidas. Pra gente hoje, no meio cristão, é muito comum a gente fazer isso, né? Comparar a colheita, né, o plantio com vidas, com almas, né, com o evangelismo e tudo. Mas naquela época, né, eles não tinham esse costume, então realmente eles não estavam entendendo tão claramente como a gente que lê aqui entende, né? E aí ele falava sobre que é necessário o discernimento, de ver que os campos eles já estão brancos, ou seja, os campos eles já estão prontos para a colheita, eles já estão aí. E é interessante Jesus falar sobre isso logo depois de ter esse contato com a mulher samaritana e dela sair correndo, né? Porque a mulher samaritana, ela não esperou. Assim que ela recebeu o evangelho, ela já foi proclamar para outras pessoas. E a Bíblia vai falar nesses versículos que através dela, através do testemunho da mulher samaritana, muitas pessoas despertaram para ouvir Jesus. Porque uma mulher da cidade deles, do convívio deles, que eles conheciam a vida, estava falando de alguém que falou toda a vida dela, que olhou além do físico, né? Então isso despertou muitas pessoas para ouvir Jesus. Aquela mulher samaritana, ela já entendeu que as almas estavam ali, ó, prontas e preparadas para receber o evangelho. E ela não esperou. E Jesus estava falando isso para os discípulos. Olha, os campos já estão brancos para a colheita. As vidas já estão aí, as almas já estão aí, né? Vocês têm que ter discernimento para isso. E aí, quando os discípulos começaram a atentar os seus olhos para o que Jesus estava falando, entender que ele estava falando sobre outra coisa, Jesus continuou mais fundo, continuou indo, né? E no versículo 35, ele vai falar assim, ó: daqui a 4 meses temos uma colheita, mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Nesse versículo aqui, Jesus estava falando sobre o quê? Ele não estava falando, claro, de alimento, mas de pessoas, né? Era uma metáfora. Os discípulos, eles tinham um entendimento sobre colheita, sobre tempo, né? Naquela época, diferente de hoje em dia, as pessoas elas sobreviviam mais de plantar e colher, né? Então eles tinham um entendimento mais fundo sobre isso, sobre tempo de espera. E aqui Jesus estava falando sobre, olha, vocês falam que daqui a 4 meses vai ter uma colheita, mas eu digo que os campos já estão brancos agora. Não é daqui a 4 meses, não é daqui a 2 meses, mas agora é a hora de realizar a colheita, agora é a hora de pregar o evangelho. Jesus estava querendo despertar os discípulos, estava querendo atentar eles para isso, né? E aí Jesus continua no versículo 36 ao 38 falando em metáforas, e aí ele começa a ir para outro lado. Aí ele começa a falar sobre quem planta e quem colhe, né? E ele quer explicar através disso, desses versículos, que existem as pessoas que plantam, existem a que colhem, né? Numa colheita, o normal é isso, uma pessoa que planta e às vezes outra que colhe. E ele tá falando, passando aqui para o reino de Deus, ele tá falando que existem pessoas que vão pregar o evangelho, ou seja, que vão plantar, né? Assim como o semeador saiu a semear a semente, né? Então, assim, tem pessoas que vão semear a semente do evangelho, existem outras que vão colher. Aquelas que plantam são muito importantes porque elas estão plantando, mas às vezes elas não vão ter oportunidade de colher aquela semente que ela plantou. Existem pessoas que você pregou o evangelho, que você falou de Deus, que talvez você não tenha oportunidade de vê-las aceitando Jesus, indo para a igreja, mas às vezes outra pessoa que nem plantou vai ter oportunidade de colher. E isso é motivo para chateação, para intriga, para briga? Pelo contrário, tanto quem planta quanto quem colhe, os dois são importantes. Até porque o mais importante de tudo isso é o quê? É a alma, né? A alma da pessoa, é o evangelho, é aceitar Jesus. Então é o resultado disso tudo, né? Até porque lá em 1 Coríntios
tem um versículo que Paulo vai falar, que é muito importante, que ele vai falar assim: uns plantam e outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, não tem motivo. No momento, eu acredito que Jesus já estava prevendo brigas, intrigas, confusões que haveriam no futuro, que até hoje a gente vê, né? Pessoas que querem monopolizar as almas. Gente, eu não sou de fulano nem de ciclano, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Então, quem planta, quem colhe, não é o dono da pessoa, não é o dono da alma. O importante é que ela esteja voltada para Cristo, né? E é Jesus que dá o crescimento. Você pode falar do evangelho, você pode levar a pessoa para a igreja, você pode ligar, você pode acompanhar, você pode buscar em casa, você pode orar, pode fazer tudo. Mas quem dá o crescimento, quem constrange, né? Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Então, não é motivo aí para intriga, para contenda, enfim. E aí Jesus continua falando sobre isso, né, lá no versículo do 39 ao 42. E aí nesses versículos a Bíblia fala que o testemunho da mulher samaritana fez muitos naquele lugar crer. Lembra que eu falei que ela não esperou, ela foi logo pregar? E aí a Bíblia vai falar que muitas pessoas se voltaram para ouvir o que Jesus estava falando, se atentaram, né? Ela chamou a atenção para Jesus. E aí depois disso a Bíblia vai falar, eu até também anotei esse versículo aqui porque eu achei ele maravilhoso, eu achei ele muito profundo. Que vai falar assim, ó: as pessoas vão dizer que já não é, o 42, viu? Já não é pelo que disse que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é o verdadeiro Cristo. Então as pessoas diziam assim, ó: antes nós estávamos crendo pelo que a mulher estava falando, porque nós conhecemos ela, conhecemos a vida dela de pecado, enfim, e nós vimos a transformação. Então, pelo testemunho dela, muitas pessoas creram. Daí a importância de contar o testemunho, né? Às vezes você acha que algumas coisas que você passa não tem propósito, às vezes você acha que algumas coisas que você passa não merecem ser contadas, mas às vezes tem pessoas precisando ouvir o que você passou porque estão passando pela mesma situação. Aquela mulher contou o testemunho dela, né? Testemunhou sobre Jesus, e muitas pessoas creram a partir do testemunho dela. Só que aí, quando eles começaram a ouvir Jesus, aí eles não estavam crendo mais simplesmente pelo testemunho da mulher. Eles estavam crendo agora realmente pelo que eles estavam ouvindo. E aí no versículo diz, né? Temos ouvido e agora sabemos que este é o verdadeiro Cristo. E aí se encerra, né, os versículos desse devocional, do capítulo 4. E aí no final eu gosto de colocar algumas observações para ir complementando o que a gente está falando, tá bom? No final desse capítulo 4, né, se a gente for fazer uma releitura aí de tudo, a gente vê Jesus envolvido em causas que às vezes a gente não quer se envolver. A gente vê Jesus falando com mulher e falando com uma mulher que não é, que o povo dele tem preconceito. Jesus, ele se envolveu em questões de gênero, em questões de raça, em questões de cultura, mas não se envolveu da forma como algumas pessoas hoje se envolvem. Ele não se envolveu para se misturar, ele não se envolveu para se conformar com o pecado. A gente vê aqui que Jesus, ele entende o pecado daquela mulher, ele vê o pecado daquela mulher e ele não se conforma. Ele não julga, ele não condena de forma a excluir totalmente aquela mulher e dizer que não tem mais solução para ela. Mas ele entende que aquilo é errado, ele fala para ela que aquilo é errado, mas ele aponta uma solução. Jesus, ao contrário de que muitas pessoas hoje em dia falam que a Bíblia é machista, que Jesus era machista, pelo contrário. Jesus, ele estava cercado de mulheres e ele dava a real importância para as mulheres, né? É muito lindo ver isso. E aí a gente vê também o benefício de confrontar o pecado, né? Como eu falei, existem diferenças entre você condenar aquela pessoa e dizer que ela não tem mais solução. Essa não é a real, não é a melhor maneira ou a maneira certa de confrontar o pecado. Mas se você confrontar o pecado de verdade, né, com sinceridade, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, a gente vê que o ambiente muda. Jesus confrontou o pecado daquela mulher e a gente viu o lucro, né? Pessoas em volta daquela mulher, muitas e muitas pessoas começaram a crer. A gente viu naquela mulher transformação de vida. Aquela mulher não foi mais a mesma. E através do testemunho dela, muitas pessoas puderam crer. Outra coisa também que eu pontuei
foi que essas passagens, esses versículos, eles confrontam o nosso coração para falar sobre missões, para falar sobre a urgência de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de falar de Jesus, né? E aí eu até anotei aqui uma frase que eu estava pesquisando nos meus estudos, que eu achei a frase linda, que ela é de Alexandre Duff, eu não sei falar muito bem, mas a frase é muito linda. Ela diz assim, ó: todo coração com Cristo é um coração missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então não adianta dizer que eu não posso, eu não consigo, eu não fui chamada. Todos nós somos chamados. A Bíblia fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. É todo mundo, né? Então se você recebeu Jesus, se eu recebi Jesus, o meu dever é falar dele. Talvez os discípulos não dessem real importância para aquela mulher samaritana, não dessem valor, ela era uma mulher, ela era samaritana. Mas Jesus deu, porque todo coração sem Cristo é um campo missionário, um campo que tá branco, que tá pronto aí para a colheita. A gente vê também a fé e a coragem daquela mulher que provavelmente não era ouvida, não era valorizada. Não sei se muitas pessoas falavam mal dela, talvez ela não tinha amigos, talvez ela não tinha uma família, ela não tinha voz dentro daquela sociedade por viver da forma como ela vivia, mas nada disso impediu que ela testemunhasse e falasse de Jesus. Aquela mulher, ela teve fé, teve coragem, e através do testemunho dela e da coragem dela, muitas pessoas creram. E aí agora chegou o nosso para refletir, o nosso para aplicar. No para refletir de hoje eu coloquei quantos campos brancos para colheita ou quantos campos prontos para semear estão aí em nossa volta e a gente deixa passar, né? Ficando para refletir. E no para aplicar de hoje eu coloquei que tenhamos pressa em fazer a obra do Senhor, em pregar o evangelho, em levar o evangelho aos de perto e aos de longe, tá bom? Nesse momento a gente finaliza esse capítulo, né, o capítulo 4 do Evangelho de João. Nesse momento a gente vai fazer uma breve oração. Então, fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai grandioso e maravilhoso, Deus, muito obrigada, Pai, porque nós te conhecemos, muito obrigada, Senhor. Em algum momento alguém veio falar de Ti para nós, alguém semeou no nosso coração, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade, a liberdade, Senhor, de ler a Tua Palavra. Muitas pessoas pelo mundo afora, Senhor, não podem, são ameaçados de morte. Muitas pessoas, Senhor, não podem declarar a sua fé. Senhor, abençoa, cuida, Senhor, livra, Pai, esses missionários que são enviados, Senhor, estão pregando a Tua Palavra. Livra, Senhor, esses irmãos em Cristo, Senhor, que estão aí passando perseguição. Pai, nos ajuda, nos dá fé, assim como o Senhor deu àquela mulher que falou de Ti, que testemunhou de Ti, que nós possamos pregar o Evangelho. Nos dá discernimento, Senhor, para conhecer, identificar as almas, Senhor, que precisam de Ti. Pai, muito obrigada por tudo, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Senhor, por essa pessoa que está aí assistindo esse vídeo, abençoa ela, Senhor, faz ela prosperar, faz, Senhor, ela crescer espiritualmente, esteja com ela em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar. Se quiser ficar mais perto de mim nas minhas redes sociais, meu Instagram é @MilenaFerreiraMelo. Lá eu compartilho um pouco do meu dia, alguns vídeos, alguns versículos, tá certo? E não esquece de seguir o canal, não adianta só curtir ou comentar. É importante também que você siga, assim o YouTube vai saber da relevância desse vídeo e vai enviar para mais pessoas, tá certo? Um beijo no coração e até a próxima!